Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 23 de maio ao 5 de junho. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para falar no clima de hoje, mas muita mesmo. Diferente do clima passado, quando os eventos, né, astrológicos não tinham tantos eventos astrológicos como vamos ter nessa quinzena aqui que eu vou analisar, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria mandar um carinho, um abraço, uma solidariedade para o pessoal do Rio Grande do Sul. No último clima, eu acabei gravando, eu comentei até no próprio clima que eu tive que gravar, eu gravei, daí lá pelo 15º minuto, uma coisa assim, eu tive que interromper a gravação, porque deu um barulho, deu um auê aqui, e eu tinha mandado, né, um recado, um carinho, enfim, no primeiro que eu gravei. Aí quando eu regravei, eu acabei esquecendo, porque eu já tinha falado, eu acabei esquecendo de comentar. Então, fiquei muito triste de ter saído o meu clima sem eu ter mandado esse carinho. Então, eu tô aqui para mandar, né, sim, todo o meu, não sei, né, não sei, enfim, não sei nem o que falar, né? É tudo muito triste mesmo, né? É importante a gente só continuar olhando por todos que estão passando, porque são muitas pessoas, não só os que estão passando por isso, os afetados, e todos nós, né? Seres humanos, não só brasileiros, né? Seres humanos que estamos tendo que conviver cada vez mais com essas mudanças, né? Do clima, né? Isso fica bem nítido cada vez mais, né? Que a gente continue olhando por eles, ajudando, né? Cada um fazendo sua parte, eu acho que a gente faz a diferença. Isso é bem, bem importante, porque o negócio está bem feio. Eu não consigo nem dimensionar, né? Quem tá longe, a gente não consegue ter noção, né, da dimensão da tragédia. É realmente bastante triste. E uma coisa que eu posso comentar, apesar de eu não estar querendo explorar a tragédia astrologicamente, porque não faz sentido para mim, mas só retomar um ponto que é bem importante, que quando a gente tem esses encontros astrológicos, que foi aquele que a gente teve no dia 20 de abril, que eu comentei aqui, do Júpiter conjunção Urano, eles acabam resultando em coisas coletivas, porque o que a gente teve ali no Rio Grande do Sul é uma tragédia coletiva. Então, a pandemia foi um alinhamento planetário, né? São planetas que vão se encontrando, e quando isso acontece no céu, a gente vê uma coisa mais no nível coletivo, individual também, obviamente, mas no nível mais coletivo acaba aparecendo alguma coisa. A pandemia, aquele período ali, foi encontro de Júpiter, Plutão, Júpiter, Saturno, Saturno, Plutão. Foi um grande alinhamento. E o Júpiter vem caminhando e encontrando os planetas que estão ali nesse final e começo do signo, né? De Capricórnio até agora chegando em Touro, que é onde ele encontrou Urano. Então, esse encontro de Júpiter, Urano em Touro chamou a gente, porque Júpiter é aquela coisa do magnânimo, do grande, do expansivo, e Urano é o imprevisível, inesperado. Esses dois juntos, em Touro, chamaram a nossa atenção coletivamente para as questões ambientais. Foi um desastre de, né, fundo natural, natureza. Então, Touro fala muito sobre isso, sobre nossos recursos, natureza, subsistência. Então, fica aí mais um chamado para a gente olhar para tudo isso e como isso vai nos afetar no futuro, né? Que futuro é esse que nós queremos ter como humanidade? Então, tem uma reflexão coletiva aí que todos temos que fazer, infelizmente, né? Então, eu reparei também, né? Eu fui olhar o mapa da. Também não trouxe aqui, enfim, acho que não é o caso, mas eu fui ver o mapa de Porto Alegre e aquela enchente que teve também em 41, né? Que foi também num monte de conjunção ali em Touro, foi Júpiter Saturno e Júpiter Urano em Touro. Foi exatamente uma coisa assim, em 41 foi acho que até pior o alinhamento ali em Touro do que o de agora. Então achei assim muito curioso, né, esse alinhamento repetir o mesmo evento que é uma enchente, né, uma coisa bem dramática. Bom, enfim, minha solidariedade aí para todos. E vamos ver, porque assim, o que que acontece, né? Se semana passada a gente estava, como que eu posso dizer, colhendo os frutos dessa conjunção, né, que teve em Júpiter e Urano, porque teve, lembra que eu falei, retrasada, teve uma lua nova em Touro, que ativou a conjunção Júpiter-Urano, a gente viu, né, o Rio Grande do Sul passando por tudo isso e continua passando. Não, não passou, né? Tá uma coisa louca. Então, para todos nós no nível pessoal, o setor touro está extremamente ativado, o setor Áries também, que foi o que eu falei no clima passado, assim, pra caramba. E nós vamos continuar nessa narrativa. Só que a narrativa de hoje
é, é muito excessiva, é over. A gente está indo para uma mudança de energia, uma transição, porque ela não vai acabar 100%. A gente está abrindo o nosso segundo semestre nesse exato momento, tá? Essa lua cheia aqui em Sagitário, que eu vou mostrar para vocês, abre a porta do futuro. Ai, meu senhor. Literalmente, assim, do nosso segundo semestre. O segundo semestre vai ter uma temática muito diferente. Júpiter vai entrar em Gêmeos e vai fazer um aspecto desafiador para Saturno em Peixes. Essa vai ser a grande temática do segundo semestre, no sentido de difusão, pluralidade, informação, freia e acelera. Então, Gêmeos vai brigar com Peixes. A gente pensa muito, quando a gente mistura esses dois, em fake news, eu penso muito. No sentido de. Mas o legal é que o Saturno está em Peixes, né? Então, Saturno vai tentar frear o Júpiter em Gêmeos, que Júpiter em Gêmeos quer tratar de comunicação, vai dar uma freada, mas ao mesmo tempo vai ter momentos de grandes florescimentos de informação excessiva. Então, vai ter muita coisa aí rolando no segundo semestre, a gente vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Mas vamos focar aqui no quê? Na entrada de Júpiter em Gêmeos. Essa semana é quando abre a grande mutabilidade de 2024. A temática do segundo semestre inteirinho é os signos mutáveis, que vão ser super afetados por essa transição aqui. Então, se você é uma pessoa de Virgem, Peixes, Sagitário ou Gêmeos, vocês ou tem muitos planetas nesses signos aí no mapa de vocês, saibam que vocês serão muito influenciados por essa transição que começa agora, tá? Então, eu vou elencar tudo que vai ter nessa quinzena. Vocês não vão acreditar o tanto de coisa, como o céu vai estar remexido, tá? Então, a gente tem uma narrativa aqui. Eu trouxe nano-eventos também, tipo eventinhos que eu não costumo trazer, de Mercúrio, de Vênus, que são coisas muito corriqueiras, na minha opinião, então eu não gosto de tratar. Mas no caso aqui dessa semana, é importante porque vão todos estar trabalhando a mesma temática, sabe? É o download de uma certa temática. Então, vamos aos pouquinhos entender isso, tá? Nós temos aqui, ó, eu coloquei no dia 22, o Sol faz um trígono para o Plutão. Então, o Sol vai entrar em Gêmeos e vai sorrir para Plutão, tá? Então, a gente tem o primeiro aspecto que abre a Lua cheia, ela vai estar se comunicando com Plutão de forma harmoniosa. Então, observa. No dia 23 de maio, eu sublinhei aqueles que são os eventos mais importantes, que não são esses corriqueiros. A gente vai ter uma lua cheia em Sagitário a 2 graus, que eu já vou trazer ela aqui para vocês olharem. Então, isso é bem importante, que é o primeiro aceno para os mutáveis aqui do ano, nesse momento aqui, né? Do Gêmeos e Sagitário, estou falando, não do Peixes, que já foi. Daí no próprio dia 23, também, Júpiter vai estar em excelente aspecto com Netuno. O Júpiter está saindo de Touro, ele vai se despedir de Touro em um movimento positivo para Netuno, que está a 29 graus de Peixes. Tem uma harmonia. Tudo aqui estou falando, gente, tem uma grande harmonia no céu, tá? Mas é uma harmonia de uma transição intensa pra caramba. No próprio dia 23, a Vênus vai fazer uma conjunção com o Júpiter em Touro, nos 29 graus. Ela encontra com ele ainda em Touro, um signo que ela está super à vontade. No dia 23 de maio, Vênus em Touro assistiu Netuno. Então, primeiro passa Vênus, por isso, tá? Primeiro passou o Sol, daí agora vai passar Vênus. Aí, Vênus entra em Gêmeos. Aí, Vênus conversa com Plutão. É todas as mesmas informações. Daqui a pouco vai vir Mercúrio. Aí, no dia 25 de maio, Júpiter entra em Gêmeos. Isso assim, ó. Gente, do dia 22 ao dia 25, o céu tá fazendo assim, ó. Todas as comunicações possíveis. Os planetinhas estão comunicando com os planetões, né? Então, é como se a mente superior tivesse conseguindo passar informação para a mente inferior. Tipo, os deuses, né, planetários estão se comunicando e passando essa informação para os terrenos aqui, Mercúrio, Vênus, para passar as informações para nós, réis mortais, que estamos recebendo informações da transição que tem agora para o segundo semestre no nosso mapa astral, tá? No dia 25 de maio, Marte ativa o grau do eclipse do dia 8 de abril. Então, no dia 25 de maio, Marte vai chegar nos 19 graus de Áries e vai ativar
o que foi aberto lá em 8 de abril, daquele eclipse enorme, absurdo, solar em Áries. Então, os pontos estão se conectando. Eu tinha dito para vocês semana retrasada que o setor Áries estava super enfatizado e o que foi aberto no eclipse estava sendo chamado para ser colocado em movimento, né? O eclipse pôs uma semente e o Marte estava colocando em movimento esse setor do mapa de vocês. Gente, quando eu olho isso no meu mapa astral e na minha vida, é tão ridículo de literal que precisa olhar isso no mapa. Tem mais, tá? Tem mais. Calma, tem muita coisa. Depois eu volto e tal, mas vamos elencar tudo primeiro. No dia 29, esse mesmo Marte em Áries, ele vai chegar no Quirón no 22 graus, que o Quirón andou. Eu dormi meio mal essa noite, bem mal. E quando eu durmo mal, eu não consigo pronunciar as palavras direito, tá? Então hoje tá assim, né? Era para ter sido ontem, foi hoje e por aí vai. Então, perdoa aí a dificuldade. Marte vai fazer uma conjunção com Quirón a 22 graus. No dia 31 de maio, gente, o Mercúrio vai chegar no final de Touro, lá, encontrar com Urano nos 24 graus. Por que tudo isso está acontecendo? Eu estou mostrando para vocês que tiveram alinhamentos planetários grandes e agora os pequenininhos estão indo ali encontrando com eles. A gente viu semana passada, retrasada, que a Vênus passou pelo Urano, passou pelo Júpiter, o Sol tinha passado por Urano e por Júpiter, que era na conjunção ali do fim de Touro. Calma que eu vou mostrar o mapa e vocês vão entender isso melhor. No dia 2 de junho, o Júpiter vai fazer um trígono com Plutão. Isso é grande, tá? Aí ele entra em Gêmeos e sorri para Plutão. É como se, gente, o grandão manda, o médio executa e os pequenininhos colocam as coisas para se mexer. Ai, meu Deus, eu vou explicar, calma. O Mercúrio daí chega, faz sextil com Netuno, gente, é absurdo, no final de Touro. Aí o Mercúrio entra em Gêmeos, aí o Mercúrio faz um trígono para o Plutão. Vocês estão vendo que tem uma repetição de padrão aqui? E daí ele faz conjunção com Júpiter nos 2 graus. E daí, no final, no dia 4, que é o último evento que eu puxei, o Sol em Gêmeos faz conjunção com Vênus nos 14 graus. Então, assim, basicamente, vamos para o mapa. Preparação para o futuro. Ai, peraí que minha barrinha não dá para eu ler aqui. É preparar para o Marte em Gêmeos no dia 20 de julho. É isso que eu lembro que estava escrito, que eu não estou conseguindo ler aqui. Vamos pôr. É muita coisa, né? É muita coisa. Normalmente eu venho aqui com alguns tópicozinhos e tal. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Então vamos dar uma olhadinha. Tá, nós temos. Vamos começar pelo começo, né? No dia 23 de maio, às 10h53 da manhã, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Sagitário. Primeira coisa, vamos ser práticos, vamos ser taurina aqui. Vocês vão olhar onde que vocês têm quase 3 graus ali de Sagitário no mapa de vocês. É ali que vai ter uma ativação de colheita, de algo que vem à tona. As luas cheias são isso, são períodos onde situações vêm à tona, o ápice. É só olhar a lua cheia, é um período de extrema agitação emocional, onde as coisas ficam à flor da pele, diferente das luas novas, que em geral a gente tem um sentimento maior de recolhimento. Quando você sai na rua, num lugar onde eu moro, por exemplo, que é no meio do mato, é tudo escuro, você sente uma diferença muito nítida dos dois períodos. Diferente da cidade, a gente não sente muita coisa, porque é luz, 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 né? Mas é muito diferente quando tem uma lua nova, que fica tudo preto, tudo escuro, você não enxerga nada, e a lua cheia que fica parecendo que é dia, né? A sensação é nítida, é palpável. Então, uma lua cheia em Sagitário, abrindo o recanto do começo, né, dos mutáveis. Isso é bem, bem importante. Então, o que foi aquele monte de coisa que eu expliquei para vocês? Vamos lá, peguem o mapa de vocês e vamos trazer uma reflexão. A gente teve um eclipse rolando aqui em Áries. Esse setor da vida de vocês têm que procurar lá que casa astrológica que está Áries para vocês. Foi muito ativado recentemente, vários aspectos, e um deles, o mais importante, no dia 8 de abril, a gente teve um eclipse nos 19 graus, tá? Esse Marte, o Marte, ele é o executor, ele é o guerreiro, ele vai pôr as coisas em movimento e ação. Ele chegou então no setor Áries, né? Ele está andando pelo signo de Áries e está pondo todas as sementes que foram ali plantadas, e sementes assim atômicas, porque é eclipse. Agora ele está colocando a coisa em movimento, desde que ele entrou em Áries já tem um tempinho. Mas nessa semana, naquele dia que eu falei ali para vocês, que obviamente eu já esquecia, dia 25, né? Ele vai fazer tudo isso? Que droga. No dia 25 de maio, ele vai fazer um aspecto
de conjunção com o grau do eclipse. Então, a semente que vocês plantaram, né, ou o evento que aconteceu, a situação que veio ali em 8 de abril, vai agora explodir. Não é? A sementinha, de repente, plum, e ela sai, ela oculta, daí ela sai, aquele galinho, né, aquele toquinho verde sai para cima da terra. Então, é isso que a gente vai observar nesse exato momento, enquanto ele passa pelo grau do eclipse, e na sequência, ali naquele dia, que a gente já esqueceu, tá aqui, não, agora tá mais fácil, no dia 29, ele vai fazer a conjunção com Quiron. Então, assim, nessa quinzena inteirinha, as questões do eclipse estão para ser finalizadas, tá? Tudo, não finalizadas para sempre, mas assim, o que vai precisar ser olhado está vindo à tona nessa quinzena até a lua nova em Gêmeos no dia 6. Então, observem com muita cautela cada um dos eventos que vão acontecendo nos setor Áries para vocês, porque é aí onde tem muita história para acontecer ainda. Muito bem. Vamos migrar para o outro setor, que é o setor Touro, onde tem muita coisa acontecendo. Então, vamos fazer a retrospectiva. Júpiter encontrou com Urano. Júpiter está aí desde maio ou junho de 2023, então está aí há muito tempo. Ele já caducou em Touro. Eu já estou cansada de Júpiter em Touro. Eu sou taurina, mas esse Júpiter em Touro me deu só trabalho. Então, ele encontrou com Urano no dia 20 de abril, nos 21 graus, e plantou uma semente bombástica também, né? Que foi o que a gente viu aí, né? No sentido coletivo acontecendo, infelizmente, mas no nível pessoal, como eu disse, plantou uma semente super forte no setor Touro para vocês, uma semente muito diferente de uma lua nova, até diferente de um eclipse, uma semente muito mais potente, de um processo de 13 anos, tá? Então, é importante. Nesse setor Touro, que vai ser expandido, reorganizado, reestruturado, demolido de vocês. Porque Urano é o caos, ele é a ruptura, ele é o disruptivo. E o Júpiter é a expansão. Olha o que a gente viu acontecer, gente, com os fenômenos ali no Rio Grande do Sul. E na nossa vida, a mesma coisa. Algo que é grande e disruptivo acontece nesse setor. Então, aconteceu no dia 20, e a lua nova em Touro, do dia 8 de maio, aconteceu nos 18 graus, pertinho de onde tinha sido essa semente. Então, como eu falei, bum, 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 colocamos os nutrientes ali na terrinha. Tá, estamos no resultado disso tudo agora. Só que o que vai acontecer nesse período que eu estou conversando para vocês? O setor Touro está muito forte. O Mercúrio está em Touro, Vênus está no final de Touro, quando a gente está aqui vendo, e o Sol tinha acabado de sair de Touro, tá? Então tinha uma galera, que a gente chama de um stellium, que ainda está ali. E eles estão saindo de Touro e entrando em Gêmeos. Eu falei para vocês em algum momento do passado que o setor Gêmeos do mapa de vocês está totalmente a ver navios no momento, mas vai ser o setor um dos mais movimentados do ano. Falei isso para vocês e agora isso vai começar a acontecer, tá? Então, o Sol entra, tudo que eu falei ali, tá? O Sol entra no setor Gêmeos aqui de vocês, junto com essa lua cheia, chamando para começarmos a olhar para isso. Obviamente, vai ter depois a lua nova em Gêmeos, no dia 6 de junho, que vai daí, pum, 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 abrir ainda mais esse setor. Então, que casa astrológica que vocês têm em Gêmeos? O que é isso que está sendo aberto nesse exato momento? É um território novo, vocês não sabem o que vai acontecer ainda. É isso que é o interessante. O que está sendo aberto em Gêmeos ainda está oculto, porque não tivemos nenhuma informação em Gêmeos recentemente, tá? Tava tudo no setor Áries e Touro, Áries e Touro, Áries e Touro. Tá até cansativo. Aí agora, de repente, vai rolar uma luz ali. Então, a gente vai ter a entrada de Sol, já entrou, faz uma lua cheia. Vênus, tudo que eu narrei ali. Vênus passa por Júpiter e entra em Gêmeos, depois da lua cheia. E aí, o Mercúrio vai fazer o mesmo processo, tá? Passa por Júpiter e vai entrar em Gêmeos. O que mais tinha ali que eu comentei, gente, é isso daqui, ó. Ao passar por aqui, eles estão se comunicando bem com Netuno, que é essas linhazinhas azuis de sextil, nos 29 graus, e depois que eles passam pelas bênçãos de um Netuno hiper bem aspectado, tá? É como se tivesse uma intuição dos deuses descendo para a gente, é como se a gente quisesse abrir novos caminhos, novas informações, novos processos.
É como se fosse o nosso cérebro, os neurônios se comunicando e abrindo novas sinapses aqui nesse mês que a gente está contemplando, tá? É real, assim, a coisa tá abrindo mesmo, assim. E foquem na vida pessoal, tá, gente? Não fica pensando em coletivo. Pensa na vida pessoal, no mapa astral de vocês. Daí, o que vai acontecer? Ao se comunicar bem com o Netuno, né, pegar, assim, um insight maior, uma capacidade maior de abrir o campo, eles chegam e comunicam aqui com o Plutão. O Plutão é um planeta de transformação e está rolando um trígono, um excelente aspecto de. É uma semente começando em Gêmeos e uma semente com potencial de transformação. Júpiter em Gêmeos, conversando bem com Plutão em Aquário, expande e aumenta as questões de Plutão em Aquário. Então, vamos falar só um tiquinho aqui rapidinho do Júpiter em Gêmeos. Gente, Júpiter rege Sagitário. Então, Sagitário é o signo, né, do professor, daquela pessoa que busca conhecimentos, etc. E o Júpiter é o arquétipo desse professor. Então, os dois, né, o Júpiter rege Sagitário, então eles estão muito bem ali, né, muito feliz. Júpiter está muito feliz. Sagitário que é o próprio professor vestido de professor. Legal. Professor, assim, né, um filósofo, um padre, né, esse tipo de conhecimento. Mas quando eu coloco Júpiter no signo de Gêmeos, o Júpiter está exilado, tá? Por quê? Porque Sagitário, Júpiter, é um conceito de educação e ensino e mente superior, filosófica, espiritual. E Gêmeos, não é pejorativo o que eu vou falar agora, é um signo da comunicação inferior. Inferior não é pejorativo, é o corriqueiro. Não adianta nada você ser um professor, né, ter esse conhecimento, se você não sabe expressar isso, se comunicar. Então, é importante tanto Gêmeos quanto Sagitário, cada um no seu arquétipo. O problema é a questão de um Júpiter em Gêmeos é que Júpiter daí expande o que? A fofoca, o lado negativo, né? A fofoca, a comunicação que não está necessariamente comprometida com a verdade, quando vê o lado sombra de Gêmeos, né? Por Júpiter estar exilado, pode ser que vejamos expandir as questões de comunicação errônea, tá? Pelo posicionamento ali. Gêmeos não tem nada de ruim, de novo, o pessoal tem uma perseguição com Gêmeos, né? Não é isso, é que Júpiter em Gêmeos pode expandir muitas vezes o lado negativo de Gêmeos. Beleza, então o Júpiter vai entrar em Gêmeos e a gente vai ver uma expansão de comunicação coletiva, a gente vai ver essa informação acontecendo, né? Por isso que eu falei do fake news, porque pode ser isso, né? Aquela coisa, ai, vai ser tão interessante, vai vender mais se eu publicar tal coisa, né? Assim, que é não necessariamente verdade, pode ser esse tipo de coisa que a gente veja. Assim como se tivesse um Júpiter em Sagitário, poderia aparecer a faceta negativa de Sagitário, que é o quê? O fundamentalismo. O Sagitário, né? Pessoas que têm muito Sagitário podem ser muito dono da verdade, né? Só a minha religião é que sabe, só o meu jeito é o certo, só, né, esse tipo de pensamento que é o correto, e também seria o lado sombra. Então, o Júpiter em Gêmeos vai expandir essas questões. Depois a gente trata um pouco mais da quadratura Júpiter-Saturno, porque ela não vai acontecer agora, vai demorar e vamos ter o ano inteiro para falar disso. Vamos primeiro observar essa abertura da pluralidade de Gêmeos acontecendo no nosso mapa. O Gêmeos ele traz também uma leveza, né? Então vamos esperar que pelo menos, se Deus quiser, traz um pouco de leveza aí para a nossa vida. Só que eu não estou contando muito com isso no sentido de que eu vejo outras coisas assim por trás. O que é que eu vejo por trás de tudo isso? Esse trígono de Plutão para esse aquário para Gêmeos é o quê? O aquário é uma ideia coletiva, não é, gente? Então pensa assim, ó, Gêmeos é a comunicação básica, interação entre duas pessoas, blá 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 blá, certo? Comunicação. Entre amigos, entre grupos, entre pessoas, enfim, é a conversa, aprender a conversar, vamos supor. Aí o passo 2 é Libra, que é o outro signo de ar, que daí eu vou firmar uma relação, eu vou ter um contato entre duas pessoas, a coisa da sofisticação social e tal, são os três signos de ar. E daí o último passo é Aquário, que daí ele está preocupado com o coletivo, com o bem-estar da humanidade, o bem maior. E a gente teve esse Plutão entrando em Aquário e as questões aquarianas surgindo cada vez mais, o bem-estar social, os direitos, né, de todos, a coisa do coletivo, a coisa da inteligência artificial vindo loucamente desde que ele entrou em Aquário no passado.
Aquilo ficou ridiculamente nítido, né? Aí o que que acontece? O Júpiter entra em Gêmeos e comunica bem com isso. Então, é a primeira porta, a segunda porta, né, na verdade, Plutão entra em Aquário e o Júpiter abre a segunda porta dizendo: eu sou capaz de transmitir para o maior número de pessoas um pouco dessa consciência coletiva e dessa noção do coletivo, tá? Então a gente vai ver cada vez mais avançar a pauta de Plutão em Aquário na nossa vida e no coletivo, tá? O que que isso pode significar? Ah, muitas coisas, né? Tanto a inteligência artificial pode ser o primeiro sinal de boom, assim, de que vai cada vez aumentar mais, robôs, essas coisas todas aí que vocês já sabem que eu não manjo nada disso, tá? Mas cada vez mais também a necessidade de olhar para o coletivo. Diferente de quando Plutão esteve em Leão e o foco eram os ditadores, aquela energia de, né, Hitler, Mussolini, aquele povo todo que fazia as coisas de forma, né, autoritária, foi isso que Plutão enfatizou em Leão, que Leão fala dessa autoridade individual. O Plutão em Aquário vai trazer aqui a temática e o tópico da consciência coletiva, de nós sendo, né, um todo de muitas pessoas que têm direitos e deveres e tudo mais. Então, o negócio vai começar a esquentar. E eu diria ainda mais: Júpiter em Gêmeos está abrindo caminho para Urano, que vai entrar em Gêmeos ano que vem. Urano entrar em Gêmeos e fazer trígono para Aquário vai ser uma loucura. Uma loucura. Se a gente, tipo assim, o dono de Aquário vai entrar em Gêmeos, então assim, e vai conversar com tudo isso daqui. Então, assim, se a gente. A minha sensação, tá? Porque daí Urano vai ficar em Gêmeos 7 anos. É, esse período de Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, para mim, eu acho que vai ter, assim, a nossa cabeça vai explodir com a quantidade de coisas novas que vão surgir, tecnologias e avanços, tá? Avanço não é necessariamente uma coisa, avanço tecnológico, eu não acho que é necessariamente uma coisa boa. Tem um senso crítico muito forte em relação a isso, no sentido, se avançar para ajudar as pessoas a passarem menos fome, a ter uma vida melhor, para essa coisa da natureza, né, ser cada vez mais equilibrada, respeitada, tudo maravilhoso, né? Se as pessoas não ficarem loucas com a internet e tudo isso, tiver mais um controle em relação a isso, está ótimo. Agora, avançar por avançar, desmatar, destruir tudo, aí também, né? Enfim, a gente vai observar isso daí. Fora as grandes corporações, e querendo ou não, né? Sei lá, o Google, essas grandes corporações assim que dominam, né? Isso tudo, ixi, isso aí vai entrar e vai acelerar. Então, eu acho que essas questões vão vir à tona demais nos próximos anos, assim. A gente já sabe, né? Não é algo que eu estou inventando, a gente já está vendo isso acontecer, mas eu acho que isso vai triplicar. Então, esse momento, gente, por que que eu tô falando tudo isso? Porque esse momento está abrindo portinhas para tudo que a gente vai ver nos próximos 7 anos, né? O Júpiter é o primeiro e Urano vem ano que vem. Então, vamos abrir as portas dessa comunicação nessa semana. Vamos ver se de repente aparece alguma notícia nessa quinzena aí. Quinzena não, vai, tem um mês, bom mês aí para isso estar vindo à tona de alguma forma. No nosso mapa, gente, pelo amor de Deus, se você é uma pessoa, principalmente aqueles que têm signo de ar no mapa, dos 3 primeiros dias, vocês vão estar assim, uau, vários avanços, insights e passos nesse período aqui que eu estou falando, tá? É bastante coisa mesmo. Então, tudo que eu narrei aqui nesse 1 milhão de coisinhas que eu elenquei, é todo o processo dos grandes planetas passando informações para os pequenos planetas e a nossa vida sendo ativada por causa disso. Então, fica só mais uma informação que eu falei ali, né, do Marte. A gente tem, quer ver? Preparação para o futuro, né, que o Marte vai entrar em Gêmeos. Isso é bem, bem importante. Nós temos um setor em Gêmeos que começa a trazer informação agora para a nossa vida. Todos os planetinhas passando para cá. Planetinha, né? Daqui a pouco vem Mercúrio dar na minha cara, né? Num futuro muito próximo, gente, o setor de. Aqui, ó. Eu mudei aqui o mapa, olha só. Ele mudou a cor, gente. Eu tô nervosa com isso. Agora mudou o tom e tá me incomodando esse tom novo. Enfim, eu trouxe o mapa do dia 4 de junho, que foi o último dia que eu olhei ali, tá? Que tem aqui outra ativação, que é Sol em conjunção com Vênus, ativando, né?
esse princípio do feminino, do prazer. Só que o que eu trouxe aqui para vocês, para olhar isso? Um pouquinho antes da própria lua nova em Gêmeos. Como todo esse setor aqui, touro, praticamente foi abandonado, a lua pode ser ignorada, só vai sobrar Urano, né? E todo mundo veio para Gêmeos aqui, tá? Ainda conversando muito bem, ó, Mercúrio com Júpiter, conversando muito bem com Plutão, ainda muito bem conversando com Netuno, e tá tudo fluindo bem aqui nesse mapa, né? Até o momento que, um pouquinho mais para frente, aí eu vou falar no próximo clima, lógico, né? O Marte vai entrar em touro e vai reativar. A gente não acabou o setor touro, a gente está acabando o setor Áries. Aí a gente ainda vai revirar e ativar todas essas questões que vieram do dia 20 de abril, 8 de maio, vão ser reviradas e mexidas e trabalhadas com o Marte que está pondo a coisa, né, para mexer, para ativar esse setor, e aquela plantinha do 20 de abril vai crescer, crescer, crescer cada vez mais, tá? Nesse setor, até que ela venha até um ápice, culminação, quando a gente tiver uma lua cheia em touro no final do ano. Legal, maravilha. Quem conseguiu acompanhar até agora tem que ganhar um prêmio, meu Deus do céu, nem eu me acompanho mais. Por último, o que eu quero dizer aqui nesse mapa é, quando chegar o 20 de julho, que eu falei ali, que é Prepara para o Futuro, a gente já vai estar num outro patamar, porque Áries e Touro vão ter acabado, né? O Marte vai ter passado pelo setor do eclipse, vai ter passado pelo setor da conjunção Júpiter-Urano, vai ter mexido tudo, ativado tudo, processado tudo, e ele chega em Gêmeos para fazer conexão com Júpiter e expandir esse setor de forma assim fortíssima, tá? Então, resumo da ópera. Continuem olhando para o setor Áries e Touro do mapa de vocês. Se preparem para abrir, observem tudo o que acontecer nessa quinzena, gente. Essa quinzena vai dizer muito sobre o segundo semestre de vocês. Vão vir as pistas sobre o que está por vir no segundo semestre, com a presença de Júpiter em Gêmeos no mapa de cada um de nós, tá? Então é muito importante saber qual que é o setor, porque ele vai ser expandido, exagerado, aberto, né? Uau, vai ser um processo bem, bem forte, como sempre é o Júpiter passando no nosso mapa, tá? E é isso, meus amores. Eu acho que eu falei tudo. É muita coisa, né? Vocês viram que eu ficaria aqui 6 anos para conseguir, né, destrinchar cada um desses processos. Vai ser intenso, tem muita coisa para ser mexida. Tenha um pouquinho de paciência, ao mesmo tempo a coisa vai acelerar, não vai dar nem tempo de, tipo, é aquela coisa, mergulhou, vem outra onda, toma um caldo, enfim, daí surfa um pouquinho, aí pega né, uma ondinha mais leve, de repente vem uma que vem ao contrário e por aí vai, tá? E aí a gente vai seguindo, porque quando eu chegar aqui no dia 6 de junho, para a Lua Nova em Gêmeos, vocês já vão ter um pouco de noção do que está acontecendo nesse setor, porque as pistas já vão ter aparecido, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa que eu falei, nem eu sei se eu entendi. Espero que estejam bem, mais uma vez mandando aí um carinho para o pessoal do Sul e mandando um carinho para cada um de vocês. Fiquem bem e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!